Brasil, 200 anos de independência. Um país gigantesco, repleto de reservas naturais, rico e com uma população considerável. Diante disso, seria lógico pensar que em 2 séculos o Brasil estaria deslanchando, certo? Pois é. Só que não. O que temos é uma nação que, ao invés de progredir, parece estar marchando de ré. Desemprego, economia de arrepiar qualquer brasileiro médio ou até um otimista inveterado. Mas claro, vamos culpar os últimos presidentes. É fácil, prático e até dá um certo alívio. Só que veja bem, o problema é um pouco mais profundo, ou melhor, mais velho. Leis? Essas vêm e vão, podem ser mudadas com uma canetada, mas ideias, essas, meus amigos, essas não morrem tão fácil. É por incrível que pareça, algumas delas estão vivas e causando estrago desde o início do século. Agora você deve estar se perguntando, mas existe alguma ideia jurássica que ainda assombra o Brasil? E eu te digo, existe sim. A pergunta que fica é, o que foi tão desastroso, tão catastrófico que conseguiu enterrar o século de possível crescimento? É claro, e quem foi o responsável por essa brilhante ideia? Populismo. Políticas econômicas irresponsáveis, uma combinação tão explosiva quanto arroz com feijão, só que sem gosto. Populistas adoram aquelas políticas que parecem um sonho do povão, mais gastos públicos, corte de imposto, brindes imediatos. Quem não gosta, né? O detalhe é que eles esquecem de mencionar o pequeno detalhe das consequências. Afinal, quem tem tempo para pensar em longo prazo, quando a eleição está batendo logo ali? No Brasil, esse tipo de estratégia ajuda a alimentar problemas, como a inflação, aquela velha conhecida que já deveria ter se aposentado. O aumento da dívida pública que nunca sai da moeda e, é claro, a confiança dos investidores que vai pro ralo mais rápido que a popularidade do último presidente. E o populismo, veja só, já é criticado há anos, décadas, mas assim como aquele parente inconveniente que continua aparecendo nas festas, mas afinal, quem teve a genial ideia de botar esse conceito em prática por aqui? Senhores e senhoras, lhe apresento o pai do populismo brasileiro, Getúlio Vargas. Na República Velha de 1889 a 1930, o Brasil era comandado por um sistema de poder que mais parecia um rodízio de pizzas e oligarquias. De um lado São Paulo, com seus barões do café, de outro Minas Gerais, representando os produtores de leite e agricultura. E assim o país ficou conhecido pela chamada política do café com leite, onde os poderosos se revezam no poder enquanto o resto do país só assiste de longe sem convite para o banquete. Porém, como toda festa longa demais, esse arranjo começou a dar sinais de cansaço. Na década de 1920, é aí que entra o tenentismo e a famosa Revolta de 22. Nesse ano, o Brasil vivia um crescimento insatisfeito com o sistema político oligárquico, que beneficiava, surpresa, apenas a elite regionais. Foi nesse cenário que rolou a Revolta dos 18, um daqueles levantes militares com um quê de heroísmo romântico. Um grupo de jovens tenentes, indignados com a política que decidiu que era hora de mudar as regras do jogo. Eles queriam reformas políticas sociais e principalmente o fim do domínio das oligarquias. E spoiler, a revolta foi suprimida, mas deixou um legado. O tenentismo ainda seria uma força importante para as futuras revoluções. E onde estava Getúlio Vargas nessa época? Ainda um novato no jogo político, ele era apenas um advogado e político em ascensão. No Rio Grande do Sul, filiado ao Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, que adivinha, também apoiava as oligarquias, porque afinal, quem resiste a uma boa política de café com leite? A ascensão. Getúlio Vargas começou a ganhar relevância nacional, ao ser nomeado ministro da Fazenda em 1926 a 1927. Durante o governo de Washington Luiz, no entanto, sua carreira política tomou um rumo ainda mais promissor, quando foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 1928. No comando do Rio Grande do Sul, Getulinho se aliou às forças que se opunham à política centralizadora do governo federal e ao domínio paulista. Ele cultivou um discurso progressista e reformista, conquistando apoio de diversos setores descontentes com o poder oligarca. Eleição de 1930. Ponto de virada de Getúlio aconteceu em 1830, quando a política de café com leite começou a se desintegrar. Naquele ano, Washington Luiz, então presidente, devia apoiar a candidatura de um mineiro à sucessão, como era costume no acordo entre São Paulo e Minas Gerais. Mas como todo bom enredo político, ele decidiu quebrar essa tradição e apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes, o que deixou a elite mineira com um azedume digno de um bom café amargo. Em resposta, os mineiros se uniram a líderes de outros estados, incluindo o Rio Grande do Sul, sobre a batuta de Getúlio Vargas. Juntos formam a Aliança Liberal, um movimento oposicionista que lançou Getulinho como candidato à presidência e o paraibano João Pessoa como vice. Nas eleições de março de 1930, Júlio Prestes venceu Vargas. Sem surpresa, Getulinho não era exatamente um fenômeno de popularidade, mas a oposição não perdeu a oportunidade de chorar, alegando que as eleições estavam repletas de suspeitas de fraudes. A oposição da Aliança Liberal, já fervendo e indignada, levou um golpe ainda mais duro quando João Pessoa, o vice de Getúlio, foi assassinado em julho de 1930. Esse evento, embora motivado por razões pessoais, serviu como um estopim emocional para os opositores de Washington Luiz. Em outubro de 1930, com um clima político cada vez mais insatisfeitos, Getúlio Vargas e seus aliados decidiram que era hora de agir e começaram
começar uma revolução armada, a Revolução de 1930. A revolta recebeu apoio de diversas regiões e os tenentes que vinham se organizando desde a década de 1920 tiveram um papel crucial no dia 24 de outubro de 1930. O presidente Washington Luiz foi deposto por um golpe militar antes mesmo da revolução se espalhar por todo o Bostil. Vargas foi convidado a líder do governo provisório. A chegada do poder. Em novembro de 1930, Getúlio Vargas assume o poder como chefe do governo provisório, colocando um ponto final na República Velha e tão aclamada política do café com leite. Ele não foi eleito, mas convenhamos, quem precisa de eleição quando se tem uma revolução e o apoio militar na manga? Claro, mais uma vez o exército brasileiro do lado errado da história, quem diria. A partir de então, Getulinho começou um processo de centralização do poder, e um piscar de olhos, culminando no regime ditatorial do Estado Novo, em 1937. Porque afinal, o que é um bom governo sem um pouquinho de ditadura e controle autoritário, não é mesmo? O Brasil em 1930 não era muito diferente do que vemos hoje em dia, um país pobre, agrário, com um povo que mudou menos ainda, um povo manipulável. Com certeza, logo após sua chegada ao poder, Getúlio Vargas percebeu que sua popularidade estava mais embaixo que a conta do café em dia de crise, e assim começou a sua era de propagandas do Estado Novo, onde reforçou a imagem de um líder paternalista. Getúlio se apresentava como pai dos pobres. Aonde que eu já vi isso mesmo? Promovendo a ideia que o governo deveria ser o bom samaritano das almas aflitas e pobres do Brasil, especialmente dos trabalhadores, com um discurso emocional e acessível. Ele conseguiu ressoar com as classes populares, quase como um artista de rádio que tocava a música da vida. Getúlio utilizou de muita propaganda, fazendo uso de rádio, cinema, para se comunicar diretamente com o povo, criando uma conexão emocional digna de um romance de folhetim. Promessas de reforma, ele fazia muitas. Ele prometia tudo ao povo. Melhoria nas condições de vida, melhoria nas condições de trabalho, melhorias econômicas, direitos sociais. Getúlio mobilizou o apoio entre os trabalhadores da classe média como um maestro regendo uma orquestra de esperanças. Mas como em toda boa novela, censura e controle eram partes essenciais do roteiro. Durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, Vargas implementou um regime de censura para silenciar críticas e opositores, promovendo sua narrativa e garantindo que a mídia falasse bem de suas conquistas, mesmo que elas nem existissem. Enquanto isso, a economia brasileira, muito dependente do café, tornou-se vulnerável à flutuação dos preços. No mercado internacional, a crise de 1929 atingiu em cheio a economia, levando a uma queda nas importações e ao desemprego. Quem disse que um cafezinho não traz problemas? Getúlio Vargas transformou o intervencionismo no Brasil, abandonando o modelo liberal em favor de um Estado ativo na economia. Como verdadeiro socialista do século, na década de 1930 ele implantou a política de substituição de importação, buscando desenvolver a indústria nacional e reduzir a dependência de produtos estrangeiros. Para isso, criou tarifas alfandegárias e incentivou a promoção de indústrias locais, porque claro, tudo que é bom é nacional, não é mesmo? Vargas fundou diversas empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Pensando em garantir a proteção de bens essenciais, a ideia era maravilhosa: criar setores estratégicos, como se isso fosse uma receita do bolo infalível. E não parou por aí. Incentivos fiscais, subsídios foram oferecidos para empresas que investissem na indústria como se o governo estivesse distribuindo brindes em um show. O investimento em infraestrutura, como rodovias, usinas hidrelétricas, também foi crucial para apoiar a industrialização. Tudo isso parecia um plano perfeito, até que as reformas trabalhistas, como a CLT, consolidação das leis do trabalho, ajudaram a criar uma classe trabalhadora mais protegida, o que parece ser ótimo, mas a longo prazo a conta não fecha. E aqui que vem a ironia: ao focar tanto na autossuficiência e no desenvolvimento da indústria nacional brasileira, o Brasil começou a fechar as suas portas para a tecnologia estrangeira. Isso, meus amigos, seria devastador ao longo prazo. Imagine um país que não se atualiza tecnologicamente há 50 anos. Enquanto o mundo avança em passos largos, o Brasil parece que ficou parado no tempo. Na década de 1930, o Bostil estava um verdadeiro jogo de xadrez político e econômico. Getúlio Vargas, muito inteligente, buscando apoio em meio à pressão política, olhou para a Alemanha nazista com bons olhos, não é mesmo? Com uma potência aliada, afinal, quem é que não gostaria de um apoio econômico e militar de um regime que era visto por alguns como um modelo de organização? Só que o modelo de desenvolvimento de Hitler não vinha como garantia de satisfação. O Brasil e a Alemanha formaram acordos comerciais que, vejam só, beneficiaram a indústria brasileira, especialmente na área de armamentos. Assim, as relações entre os dois países se fortaleceram, como um casal que encontra um ao outro nas escuras, sem saber bem o que esperar. Enquanto isso, Vargas se esforçava para promover um ultranacionalismo no Brasil, unindo o povo brasileiro, tomando identidades nacionais fortes. No entanto, essa autoridade foi construída sobre os alicerces de um Estado autoritário. A Constituição de 1937 deu a Vargas poderes amplos, permitindo governar sem a necessidade de aprovação legislativa, algo que faria qualquer fascista aplaudir de pé. Repressão política, censura, tornou a ordem do dia a dia, o Vargas mirando em opositores políticos, especialmente comunistas liberais. A empresa era muito perseguida, tudo na rotina de um bom regime fascista. Claro, a crise de 1929 deixou marcas profundas na economia do Brasil. Vargas percebeu que era para trocar de namorado. Em 1930, o Brasil começou a se aproximar dos Estados Unidos, uma dança comercial que prometia investimentos e um apoio para a industrialização. Com a tensão crescendo na Europa, a invasão à Polônia em 1939 e a ameaça do eixo a tornarem a guerra em uma situação global, os Estados Unidos, querendo garantir que a América Latina não se tornasse um playground do eixo, pressionaram os países na região a se alinharem aos aliados. A pressão popular e a necessidade de uma oposição levaram Vargas a declarar guerra à Alemanha e à Itália em agosto de 1942, uma decisão que, convenhamos, foi mais uma jogada para proteger a soberania nacional e responder às agressões, mais que um ato realmente de bravura. No final das contas, o Bostil acabou se vendendo para os Estados Unidos. O Vargas pediu dinheiro e que os Estados Unidos construíssem umas fábricas aqui e lá, e deu. O Brasil estava de quatro para os Estados Unidos. Em outubro de 1937, Getúlio Vargas, como um
Finice de um mestre de disfarces, apresentou um discurso alarmante sobre um suposto plano comunista, o famoso Plano Cohen. Claro, foi apenas um convite para justificar um governo forte e centralizador, o que por sua vez levou ao fechamento do Congresso Nacional e a suspensão da Constituição de 1934 e a instauração do Estado Novo. O que se segue? A centralização do poder nas mãos do Executivo, governando por decreto, como um grande gênio que deu um golpe em si mesmo. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Brasil decidiu entrar ao lado dos aliados, enviando forças expedicionárias brasileiras, a FEB, para lutar na Itália. O envolvimento na guerra trouxe uma onda de esperança, de modernização e de desenvolvimento. Mas claro, também elevou as expectativas da população, como se Vargas fosse um magnífico capaz de realizar todos os desejos. No entanto, após a guerra, a realidade bateu na porta. Problemas econômicos, incluindo inflação, escassez de produto, as promessas do progresso que soavam tão sedutoras durante a guerra começaram a dissipar, e o descontentamento popular começou a crescer. O período pós-guerra viu um crescimento de movimentos sociais e operários, exigindo melhores condições de trabalho e vida. Getulinho, que costumava ser o grande pai dos pobres, começou a se vir pressionado por essas castas. E para piorar, o apoio militar que colocou ele na cadeira começou a desmoronar, com os militares se tornando críticos ao seu governo, especialmente a repressão política e a censura. O clima do Brasil mudando, movimentos pela redemocratização começaram a se formar por todo o Brasil. Partidos políticos e grupos de sociedade civil exigem eleições livres e a restauração da democracia, como se o Brasil estivesse prestes a reencontrar sua alma. Em outubro de 1945, um grupo liderado por políticos e militares apresentaram um manifesto, exigindo a renúncia de Vargas, enfatizando que o governo deveria refletir a vontade do popular. Claro, com a perca do apoio militar e o grande descontentamento com seu governo, Vargas percebeu que sua posição era mais insustentável que uma pirâmide de cartas. No dia 29 de outubro de 1945, ele finalmente anunciou a presidência, encerrando seu governo autoritário e abrindo o caminho para a redemocratização no Brasil, como um artista que sai do palco após um ato desastroso. Após um intervalo em sua carreira política, Getúlio Vargas decidiu que não estava pronto para se aposentar e se candidatou novamente para a presidência em 1950, dessa vez representando uma aliança de partidos, incluindo o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Sua campanha focou em temas de desenvolvimento econômico, industrialização e, é claro, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Afinal, pelo pior que pareça, ele venceu, com cerca de 48% dos votos. Vargas reassumiu a presidência novamente em 31 de janeiro de 1951, como se tivesse retornado ao palco principal de um teatro onde ele mesmo tinha escrito o roteiro. Continuando com seu sonho de um Brasil industrializado, ele apostou no desenvolvimento da intervenção estatal, como a fórmula mágica para impulsionar a economia. E, em 1953, Vargas trouxe ao mundo a Petrobras, uma empresa estatal de monopólio. Porque, é claro, nada melhor que um bom monopólio estatal para garantir que todos os brasileiros tenham petróleo na sua veia. Vargas, sempre atentado, continuou defendendo os direitos trabalhistas. Ele aumentou o salário mínimo, promovendo uma política trabalhista que ajudou a manter o seu apoio popular. Porém, isso ao longo prazo foi uma tragédia. Porque pense comigo, quem não tem condições, quem não tem escolaridade para receber um salário mínimo, recebe o quê? Nada. Isso afastou a população mais pobre com menos escolaridade do trabalho digno. Em 1954, a crise política intensifica-se no seu governo. Tentativa de desestabilizar seu governo, incluindo uma tentativa de assassinato contra um jornalista crítico. Um clima de tensão tomou conta do país, como se todos estivessem esperando um final dramático. Todos achavam que Getúlio Vargas iria tentar um golpe, de novo. A pressão aumentou tanto que em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, sem apoio político nenhum e cercado por uma crise, decidiu encerrar sua própria história. De forma muito trágica, ele se suicidou no Palácio do Catete, deixando uma carta cheia de amor ultranacionalista pelo Brasil e suas eternas lutas pela justiça social. E assim, o pai dos pobres se despediu para deixar um legado repleto de falhas que ecoam até hoje: o populismo no Brasil. Com o populismo no Brasil, Vargas criou uma série de políticas que ao longo prazo não se sustentavam, que ao longo prazo seriam economicamente inviáveis, que iriam gerar crises, desemprego e fuga de cérebro. O dilema entre direitos e crescimento econômico é gritante. A proteção excessiva dos trabalhadores acaba por sufocar a competitividade das empresas brasileiras, especialmente um mundo globalizado, onde a concorrência é feroz. E não para por aí. As obrigações trabalhistas impostas pela CLT desestimulam o pequeno empresário a formalizar suas contratações, levando muitos a optar pela informalidade. Isso resulta em menos proteção para o trabalhador, que não tem acesso aos benefícios da CLT, criando uma espiral de ineficiência e descontentamento. Assim, enquanto Getúlio Vargas se despedia de sua jornada política, ele deixava para trás um Brasil atolado em promessas não cumpridas, gerando mais problemas que soluções. E uma população que ironicamente acreditou nisso e hoje em dia trata Getúlio Vargas como um grande líder da sua história e continua acreditando no populismo e futuramente elegendo o próximo pai dos pobres. Se você chegou até aqui o final do vídeo, eu agradeço muito a você. Tipo, esse é o primeiro vídeo que eu tô editando, sabe? Eu não sei editar vídeo, então eu tentei fazer com o máximo esforço, mesmo que em poucos dias, é claro. Porque como esse é o primeiro vídeo, eu não sei se ainda vai dar certo. E se der certo, eu vou continuar fazendo outros vídeos com tema histórico, falando sobre a história do Brasil em um tempo mais curto, sabe? Em 10 minutos, 20 minutos, no máximo 30 minutos. Não tentando alongar muito, mas tentando trazer várias curiosidades e vários temas bem diferenciados. Então, se você chegou até aqui, realmente eu agradeço muito. Se puder se inscrever e comentar para engajar o vídeo, eu vou
vou agradecer muito. Eu vou responder os comentários de todo mundo também que comentar. Valeu, até um próximo vídeo, se tiver um próximo vídeo. Tchau.